Bem-vindos a mais um Pode Dar, o podcast da Resultado. Aqui a gente quer falar sobre comunicação, a gente quer falar sobre esse mercado e essa indústria da comunicação no Mato Grosso do Sul, que não para de crescer, né, Gui? Eu sou Fernanda, CEO da agência Resultado. Eu sou o Guilherme, head de conteúdo. Senta, sobe o volume, pega um café e bora ver o que é que dá resultado? O papo de hoje é com a Miriam, fundadora da Total Media. Obrigada, Miriam, pela sua presença. Seja muito bem-vinda, Miriam. A Total Media, que é a exibidora de Out of Home em Campo Grande, né? Isso, exatamente. Eu que agradeço a presença aqui no Pode Dar, da Resultado. Fico muito contente em poder participar e falar um pouquinho, né, sobre esse meio aí que é maravilhoso, né? É que isso aí. Para a galera que está nos ouvindo, nos assistindo, conta um pouquinho para quem ainda não te conhece sobre você e a sua trajetória. Já estou há bastante tempo aí nesse mercado publicitário, né? A Total é nova, né, ou não? Tem 9 anos já que a gente está aí atuando aí no mercado como exibidora, né? Nessa área de out of home que a gente gosta muito, que é uma área que eu falo que eu saí da TV, eu vim de TV, trabalhei bastante tempo tanto no SBT quanto na Band, então assim, para mim foi uma bagagem muito grande, foi um aprendizado muito grande. E aí eu perdia muito cliente para outdoor. Que funciona muito, né? A gente vai falar sobre, mas aqui para quem não está no nosso mercado de Campo Grande, aqui no Mato Grosso do Sul, outdoor aqui é diferente dos outros mercados. Eu falo que o outdoor em várias praças, ele é uma mídia de apoio. Isso. E aqui se tornou a mídia principal, né? Ele se tornou protagonista aí das histórias. E é bem diferente. A gente atua com alguns clientes em outros mercados e a gente vê como é diferente. Eu gosto muito e eu falo que quando eu estava na TV e eu acabava perdendo os clientes pro outdoor, e o dia que veio aquele estalo assim, eu falo, o que eu vou fazer quando eu sair da TV? Já não queria ir mais para outra exibidora, já tinha passado, né? Já estava na segunda, e a emissora, e eu falei assim, o que eu vou fazer quando eu sair? E aí veio o estalo assim, eu falei, gente, eu gosto dessa mídia, falei, vou me aprofundar, vou estudar, vou conhecer. E aí a gente começou em 2015 a projetar a empresa, né? Eu e meu esposo, que é meu sócio, João Carlos, a gente começou a projetar em 2015. Que foi quando eu realmente decidi que o meu próximo passo seria empreender e trabalhar com mídia externa. Empreender, né? Ai, meu Deus. Legal. E hoje você não tem só o outdoor como produto, né? Você tem algumas mídias. Isso. Nós temos o portal de notícias, que é o Total News, que nós lançamos ele final de 2024. Então ele já está em 1 ano e meio, mais ou menos, no ar. A gente vem moldando, vem estruturando ele. Como eu vim de TV, mais uma vez a TV influenciando aí na minha trajetória, eu gosto muito do jornalismo, né? Então, quando eu quis ter o portal, a gente também foi construindo a história dele, era ter algo diferente, era ter algo que realmente levasse informação, conteúdo de qualidade, de credibilidade para o nosso público aqui de Mato Grosso do Sul, né? E do Brasil e do mundo, que quem quiser acessar hoje a internet, ela é ilimitada. Isso. Então, o portal ele veio com esse intuito de ser algo realmente diferente, algo não voltado para o sensacionalismo, para a tragédia, é realmente informativo, né? O nosso estado ele está passando por um momento tão bom de crescimento, né? Eu falo que a Rota Bioceânica aí está sendo visto, né, pelo mundo, então a gente realmente quer aproveitar esse momento para estar divulgando as boas ações, os eventos, tudo o que acontece aqui dentro da nossa capital e do estado. Como mídia exterior, você tem o outdoor, painel? Nós temos o outdoor, nós temos o front, triface, a empena e estamos entrando com painel de LED também, que é uma mídia que caiu no gosto, né, do pessoal. Sim, é uma mídia bonita. Então o pessoal tem solicitado, a gente está tendo muita solicitação, então falando, não, agora é a hora da gente também adentrar nesse mercado aí. Fala um pouco dessa história. Você falou uma coisa que me chamou a atenção e eu gosto bastante desse assunto. É essa questão do outdoor que deixou de ser mídia de apoio para protagonizar as grandes campanhas. Assim, se a gente tentar entender, né, a comunicação, é claro, a gente conversa muito sobre isso com os nossos clientes, que comunicação tem vários indicadores, né? E a necessidade de várias mídias de apoio. É uma mensagem contínua, né? Não existe uma coisa única, não dá para eu só veicular no outdoor, só para eu fazer, né? E a gente que faz a estratégia das campanhas, a gente sempre pensa nisso, como eu vou lançar, como eu vou fazer
a sustentação, como eu vou fazer o apoio, como a gente vai falar sobre determinado produto em cada meio. Então tem todo esse contexto que para a gente da comunicação, a gente vive isso todos os dias, mas as pessoas não sabem dessa complexidade muitas vezes, né? E aí eu queria falar mais sobre isso. Se nas campanhas que vocês recebem, dentro das mídias que vocês atuam, vocês veem isso acontecendo, essa estratégia sendo aplicada, ou às vezes isso se mistura? Não, a gente vê acontecendo, assim, a gente vê empresas diminuindo. Eu falo que nem deixando outras mídias, porque todas têm a sua importância, têm o seu público, mas a gente sente, assim, uma presença muito maior de certas empresas no outdoor hoje em dia, com ofertas mais agressivas, sabe? Linguagem diferente. Com linguagem diferente. Então, hoje o outdoor, ele pegou realmente, assim, hoje eu falo que ele é o protagonista de muitas campanhas. Além da credibilidade do posicionamento de marca que ele traz, né, porque é uma mídia, assim, de grande impacto, as empresas, elas têm utilizado muito forte o outdoor em várias estratégias de mídia. Eu acho porque conversa muito bem também com a mídia né, com a mídia online, com a internet, com as mídias sociais. Então a pessoa é impactada no outdoor, tem aquela primeira, né, aquela, tipo assim, né, ó, é só um gostinho que você tá tendo aqui. E aí ela vai para as mídias online para ter mais informação no site, no Instagram, no Facebook, seja qual for a mídia que o cliente utiliza, para ter mais informações. A gente até vê uma estratégia que as empresas andam utilizando e que está dando muito certo, que é o QR Code. Isso, a gente já fala sobre isso, conversar também. Porque assim, a gente viu que realmente traz um resultado. A gente fala assim, não, a pessoa não vai ter tempo de escanear. Não sei como, mas a pessoa escaneia e vai ter mais informações através do QR Code. Eu acho que a grande virada de chave da comunicação, do novo momento da comunicação pós-digital, é que antes, e eu posso falar que eu sou dessa época, fazem 20 anos que a gente tem agência, né? Mas eu atuo fazem 27, mais ou menos. Quando a gente começou lá atrás, a gente não tinha não dava para tangibilizar, né? A gente não conseguia chegar aonde eu conseguisse mensurar. Então, antigamente, o outdoor, ele era só uma mídia de impacto de verdade. Com essa questão do QR Code, você consegue chegar um pouco mais. Né? Você tem um CTA, você tem um ponto de contato com o cliente, né? Exatamente. E não que aquele número do QR Code vai ser um indicador de sucesso ou de resultado da mídia, não é isso. Mas ele é um ponto de contato. E isso é incrível, né? Para uma mídia com aquele tamanho, a dimensão, né? Com aquela dimensão e com um propósito que foi construída. De sim gerar. A gente tinha antigamente, a gente falava sobre isso, quando a gente estava... Né? Isso também é bem antigo. Você tinha X números de palavras que podia entrar num criativo de outdoor. Exatamente. Você tinha toda uma dinâmica, um critério que hoje, você colocava o outdoor nos lançamentos de campanha. Hoje não, a gente vê empresas trabalhando menos pontos, mais frequência. Estratégica, né? Estratégias diferentes sendo trabalhadas, né? Isso é muito legal. E do ponto de vista criativo, eu também queria contribuir. A gente fala muito já estamos conversando muito sobre veículo, né? E a comunicação em si, ela precisa ser passada, né? Então, igual você disse que passou um tempo pela TV e meu cliente está na rua, eu também vou para lá. De fato, o que a gente assiste na TV estava resumido no outdoor, e agora a gente vem falando de estratégia. Então, eu queria puxar esse gancho criativo no sentido de, igual... A Praça Mato Grosso do Sul, a capital, Campo Grande, a gente ainda vê muita placa em vários pontos espalhados pela cidade. Diferentemente de São Paulo, que já respeita a lei Cidade Limpa, né? Então, o que para vocês é poluição? O que é, de fato, uma marca com intenção na rua? Eu falo que o outdoor bem posicionado, ele traz muito resultado. É uma preocupação. Às vezes essa quantidade que vem surgindo, embora eu falo que o progresso é nosso inimigo, né? Porque a gente acaba perdendo pontos excelentes por conta de, né, vender o terreno, vai construir. É o nosso inimigo, mas ao mesmo tempo
a gente vê que é uma evolução da cidade. Nesse âmbito acaba entrando o LED, porque o LED ele consegue ter formatos mais compactos, ele usa um espaço menor do que o outdoor, embora tudo é outdoor, né? Mas assim, do que o formato padrão que é o 9x3. Sim. Então ele acaba tendo... Ele é mais decorativo. Ele é mais decorativo. Ele é o mais televisivo também, né? Também, exatamente. Já o Triface é o 3 em 1. 3 né? em 1. Eu falo assim, aí entre o LED e o Triface, acaba que o LED ocupa um espaço maior. Sim. Eu gosto muito, eu falo que da mídia estática, né? Eu Tá. falo que você tá exclusivo ali. É. Não tem como a pessoa O mudar. ponto é o meu não ponto, tem né? como a pessoa... Tipo assim, na mídia social, na internet, a pessoa muda, tira da propaganda. Ali não tem como. Então a pessoa está sendo impactada. E nesse caso, assim, as pessoas estão muito na rua, né? Estão muito circulando, transitando. E o outdoor você consegue estar em bairros, nas principais vias, nas principais avenidas. Você consegue diferenciar discurso. Eu acho isso muito legal. E eu acho que isso, às vezes, até é pouco utilizado, né? Você diferenciar conteúdo por placa. Sim. A gente consegue, em alguns momentos, fazer isso aqui na agência. Mas talvez isso é uma estratégia que eu acho muito legal. Eu vejo o outdoor sendo utilizado com estratégias diferentes. Sim, é um papo que antes até de chegar no cliente para aprovar, porque assim, há negociação de pontos por praça, mas antes mesmo, se mídia, produção e criação dentro de agência, né, Fê, não tiver conversado, aquela estratégia sabe aos dará, se perde. Sim, né? exatamente. É importante esses 3 setores estarem em comum acordo para daí chegar a melhor proposta para o cliente, né? Exatamente. Eu falo que sim, para a gente que atua diretamente com o cliente ou até com a agência, a gente consegue dar esse feedback, né? Consegue dar essa orientação porque a gente tem a experiência na prática dos clientes que já anunciaram, que estão anunciando, quanto essa visão do público. Tipo assim, eu sei tudo que tem ao redor. Porque a gente estuda para colocar o ponto. Então, quando você escolhe e determina um ponto, ou é por solicitação, mas aí eu vou ver a viabilidade do ponto, porque às vezes a solicitação vai me atender naquele momento e depois, né? Aquele ponto vai ficar ocioso. Então, a gente vê tudo o que tem em volta, tudo que eu consigo atender, como que eu vou abranger, quem que vai ser o público daquele ponto. A Total tá com quantos pontos? Nós estamos com 140 outdoor e mais 40 painéis. Entre frontes, triface e lotado, porque sempre a gente vem lá, não tem disponibilidade. Graças a Deus a gente tem uma venda assim bem bacana. Nós temos clientes muito fiéis que estão com a gente desde o início da empresa. Eu falo assim que isso é muito gostoso, você ver caminhar junto, junto, essa confiança, né, essa credibilidade que a empresa foi adquirindo ao longo dos anos, e o cliente que, tipo assim, confiou no nosso trabalho, confia até hoje e está com a gente até hoje, né? E os novos que vão chegando e vão gostando, porque a gente realmente se preocupa nessa estratégia. Eu não quero o cliente de uma veiculação só, que ele faça e fique frustrado e não tenha o resultado. Acontece muito, né? Às vezes a pessoa até chega, a gente fora da agência, fala, eu queria tanto veicular um outdoor. Não é só isso, né? E outra, não é só outdoor, a gente está aqui falando out of home, o OOH. O que isso significa? Às vezes o cliente nem não faz ideia. O que é da porta para fora, outdoor, né? Mas não é exatamente o outdoor que vai ajudar ele naquele determinado objetivo, né? Exatamente. E essa questão de ter uma frequência nessa mídia é muito legal. E ter outra estrutura por trás. Porque a gente fala assim, às vezes você tem uma campanha muito bacana que você vai lançar e você não tem o suporte dentro da sua empresa. Sua equipe não foi comunicado o que você está fazendo. Então, frustra. Porque daí o cliente final, porque eu falo assim, qualquer mídia, ela faz o trabalho dela, que não é vender, é levar o cliente até o estabelecimento. Isso. Então, o trabalho da empresa é fazer a venda. Então, para isso, ele tem que estar estruturado, a equipe tem que estar bem alinhada, bem treinada, e saber o que está sendo veiculado. Que eu falo assim, como que vai fazer uma publicidade e não avisa? Gente, olha, eu tô com uma oferta lá, uma campanha, a gente vai começar tal dia a campanha. Não, e esse ponto assim, parece bobo, mas ele é muito comum, muito comum. Tanto é que um movimento grande que a gente está fazendo e foi orgânico, não foi uma coisa planejada, é a gente se envolver cada vez mais com o endomarketing das empresas. Antigamente a gente falava muito de
é marketing com vendas. E sim, marketing é vendas. Sim. Né? Eu acho que não Totalmente. existia, nunca deveria ter existido nenhuma diferenciação entre uma coisa e outra. Não existe a possibilidade, apesar de que é muito comum, e a gente está falando sobre isso, a possibilidade de lançar uma campanha sem um gestor de vendas estar sentado na mesma mesa estratégica de quem está montando a campanha, né? E isso cascatear dentro da equipe dele. Para mim, não é que o marketing tem que estar junto com a vendas. Marketing é vendas. E tem que estar junto com o Endo. Tem que caminhar junto com o Endo, porque é essa galera que vai dar o suporte para o que a gente está falando no outdoor, no painel de LED. Eu gostei muito do que você disse, Miriam, sobre ser um convite. O outdoor é um convite. Então, ele é um convite através de um all-type, que é o que a gente chama de um título, uma boa fotografia, de fato, uma oferta, um conceito institucional, se é aniversário da marca, se é aniversário da cidade, tá lá a placa disponível para a gente veicular a mensagem que a gente achar que tem que ser. Fala um pouquinho das possibilidades, aliás, você já falou, mas eu queria que você reforçasse outdoor com aplique, sem aplique, 2 placas, sequencial. O próprio painel de LED que você falou que é a novidade aí da Total para agora. Exatamente. Eu falo que eu sou apaixonada, no entanto, nós temos o prêmio de outdoor que nós criamos justamente para incentivar e premiar essas mentes criativas, né? Porque a gente quer ver coisa diferente na rua. Vocês são a única que pratica a premiação regional, exatamente, né? O prêmio tem quantos anos? É o segundo. É o segundo ano. É o segundo ano. Legal. Nós lançamos ano passado, né? Na verdade, ano retrasado, entregamos o primeiro prêmio ano passado. E aí, esse ano vai ter agora, dia 29 de maio, a gente vai estar também com o ganhador. E agora já. Vamos estar divulgando. E eu falo assim, que tem campanhas que encantam. E eu falo que a gente está com uma campanha, né? Que está entre os finalistas. Não vou falar o cliente, mas... Não fala. Não solta. A gente gosta de spoiler, mas esse é melhor não soltar por aqui. Até porque, assim, não sei quem que é o ganhador. A gente sabe quem são os finalistas. Fica sabendo no dia, né? Mas, assim, a gente fica sabendo um pouquinho antes quem são os ganhadores. Até pra gente não dar esse furo. Sim, claro. Mas, assim, teve várias campanhas com aplique, sabe? Com aplique interativo. Teve uma campanha interativa fantástica, que o aplique mexia e fez a interação com as mídias sociais. Isso. Então, assim, ficou muito legal. É o cross, né, que a gente costuma... Exatamente. A gente já fez uma vez uma campanha há muito tempo atrás, aqui pro Detran, aqui na agência, algum tempo atrás mesmo, deve ser uns 15 anos. E a gente pôs um artista para pintar a placa, fazer um show de Olha, e o ganhador do ano passado exatamente fez isso. Ele fez um outdoor ao vivo. Uma intervenção ao vivo. Foi muito legal. Foi muito legal. Era da campanha Artistas de Bairro do Detran. Que legal. Que era das bolachas de show. Eu me lembro de um hospital para quando precisava informar que ele ia passar a atender o pronto atendimento dele 24 horas, colocaram uma escadinha e um contratado, né, de médico e um binóculo, assim, na escadinha, sentado isso é legal, lá durante o dia. A gente falar que isso é um outro ponto que eu acho super importante também. Não é só escolher a mídia, né? Escolher o que você vai falar, como você vai falar, porque a gente é impactado por um monte de placas. Isso. Você falou, você tem, né? Vocês têm mais quantas exibidoras? São 4 aqui? São 4 exibidoras. Então, imagina, as suas placas mais todas as outras placas e todas as possibilidades de informação que vou chamar de usuário, que é a nossa linguagem na internet, mas que uma pessoa recebe por dia. Um transeunte. Por que essa palavra? Joga no Google aí, quem não conhece. Ele falou isso, o que é isso? Não, porque o transeunte... O transeunte que trafega em frente. Mas o tal do transeunte recebe por dia. Então, como que eu vou, de fato, chamar... Não adianta pegar e colocar qualquer coisa lá, ou o preço de um produto só, se eu não tiver uma roupagem legal e adequada, né? Para chamar atenção. Para chamar atenção. E é muito legal a Total
né, Ainda premiar, dedicar a premiar isso, porque tenho certeza que quanto mais criativo for, mais resultado seu cliente vai ter e tem que incentivar isso mesmo. Não, e eu falo que gera conteúdo para o cliente, gera expectativa, Sim. ainda mais quando ele envolve o digital junto, faz esse outdoor interativo, então fica muito bacana. E mesmo que não envolva, quando faz um outdoor criativo, um outdoor duplo, com aplique, com outras dimensões, 3D. É muito legal mesmo, nossa. É bacana demais. Chama atenção, né? Eu falo que você E se destaca. o cliente tem que comprar isso, né? A gente tem que incentivar. Porque, nossa, quantas mil vezes, né, Gui? A gente tem várias ideias legais Isso. e a gente não consegue emplacar. A máquina ali, né, funciona dessa maneira. Quanto mais mirabolante for, é legal. Os atendimentos também se comprometem a vender. Os clientes são premiados também? São premiados também, tanto o Legal. cliente quanto a agência. Legal. Porque isso é importante, porque não adianta só a agência ter criatividade, não. Sim. Porque lá na hora de vender... Porque são os dois, porque o cliente tem que comprar a O ideia, cliente né? tem que comprar a ideia, ele tem que estar ligado nisso. Ele tem que querer, né? Tem que querer. Ano passado foi um sucesso, foi muito bacana. E foi impressionante, assim, o que impactou no mercado. Porque a gente teve pessoas vindo, não, eu quero participar, como que funciona, como que a gente faz para estar desenvolvendo artes assim mais criativas. E a gente viu que teve muita campanha linda, muita campanha legal. A gente teve muita inscrição. Eu fiquei feliz também por bem isso. Legal. Porque mostra que o mercado movimentou realmente, que as pessoas querem ver coisas diferentes nas ruas, né? Verdade. E ainda falando da execução mesmo, né, do veículo, uma campanha para ela ir para a rua, muita coisa precisa acontecer antes de ir para a rua. Então a gente tem aí, queria que você falasse um pouquinho sobre essa dor de, às vezes, chegou um arquivo errado, eu sei que eu tenho a altura permitida do tamanho do aplique. Pincela pra gente esses cuidados aí que muita gente às vezes nem sabia que tinha que ter. Eu falo que nos bastidores o negócio pega. Nossa, nem imagino. Até ir pra rua fazer barulho. Até ir pra rua né? fazer barulho. A gente precisa ver como que vai ser essa execução, como que vai ser feito, quem que vai fazer. Nós tivemos um front que a gente teve que fazer a iluminação dele no front. Então a gente teve que tirar a iluminação externa, né, que era a iluminação do painel, para iluminar ele. Então foi um desafio assim muito legal. E fica muito legal o painel iluminado. Fica muito legal. Antigamente tinha mais... Eu lembro que a gente tinha algumas opções de iluminado. Isso existe ainda? Depende se o ponto tem energia próxima, não tem um negócio assim? Tem. O que acontece hoje em dia, furto? Furto. A gente tem um problema tão grande com furto que a gente tem optado pela energia solar, e até a energia solar, eu falo que eu tenho um painel, né, na Marquês de Pombal, que eu tive que colocar concertina. Olha só. Porque assim, o furto era constante de fio, desisti, falei, vou colocar solar, e mesmo o solar eles roubaram. Aí eu falei, gente, é um front, não tem como, porque o outdoor você ainda tem a opção de deixar ele sem iluminação, o front não tem como. Aí eu falei, não tem aqui que a gente faz. Aí passo pro meu engenheiro, né? Eu falo para ele assim, se vira, a gente precisa de uma solução. Não dá para energizar o painel, porque você corre o risco, né? Tanto com nossos colaboradores, quanto de alguém encostar e Deus o livre. Então, a ideia foi colocar uma concertina. Foi o que resolveu. A gente colocou em cima, não foi nem embaixo, um painel altíssimo, mas o pessoal conseguiu escalar. E é uma mão de obra... E a gente tirou passarela. Incrível, pensando, né? assim, tudo que nós íamos fazer para poder... Não resolveu. Tirou a passarela, não resolveu. Dificultou para o nosso pessoal a instalação e não resolveu. Não, deixa com a passarela, vamos ver outra forma. E aí a gente colocou a concertina. Então hoje a dificuldade de iluminação é essa. É o perrengue maior. É o perrengue maior. Então os outdoor, a gente quase não tem mais outdoor iluminado, porque ele é mais baixo que o front, né? Então, assim, rouba demais. E o material? Tem o papel, tem a lona? Hoje o padrão é o papel e a lona. Nós temos um cliente que ele usa adesivo, porque, por causa de furto de lona também, ele pega um ponto que é no bairro e ele tá tendo muito problema com furto de lona, e a gente deu a solução do adesivo. Então, assim, como ele usa institucional, então ele adesivou a placa. Então, ele pega um outdoor duplo e adesiva. Quando ele entra com campanha, ele vem com a lona por cima,
porque deu adesivo eu já não consigo colocar o cartaz. Então daí a gente foi todo planejado, foi conversado, explicado e falado assim, olha, nesse ponto então você vai entrar com adesivo, não tem como entrar com cartaz, porque eu não consigo pôr o cartaz em cima do adesivo. A gente pode trocar o adesivo periodicamente, não tem problema, só o cartaz que não entra, mas consegue colocar a lona por cima. Então quando ele vai entrar com alguma oferta, alguma outro tipo de campanha, ele vem com a lona. Foi uma forma que a gente achou de ficar bonito. Eu adoro essa coisa da lona. Isso é novo, né? A lona, ela deixa o outdoor mais bonito, deixa né? mais bonito, dura mais, deixa, dá vida, né? Porque o cartaz, ele é mais em conta, até por isso as empresas acabam optando pelo cartaz. Uma promoção, às vezes o cartaz é o mais ideal, porque às vezes você vai entrar com aquela oferta ali de uma semana, de 15 dias, então o cartaz acaba atendendo melhor. Mas a gente tem o problema do tempo, da chuva, né? O sol aqui, nosso sol é escaldante, então ele acaba danificando, o cartaz vai ficando feio. E a lona, ela dura. Eles geralmente usam uma lona muito boa, né? Então, assim, ela tem uma durabilidade ali e deixa o outdoor lindo, né? Eu acho que sou fã. Eu sou muito fã, eu falo que dá, né, vida pro outdoor, assim, ainda mais se é uma campanha bonita, se é uma campanha cheia de cores, a lona é o ideal. Que vai perdurar, né? A gente vê muito mais campanhas em lonas hoje em dia. Antigamente você não via quase, era só cartaz. Hoje e aí vocês fazem o trabalho de tirar, guardar, fazemos estocar. o trabalho. Se o cliente quiser a lona, a gente devolve, porque a lona é do cliente, senão a gente guarda. Eu guardo por um período, eu não consigo porque é muito material, então a gente não consegue. Geralmente 6 meses a gente deixa armazenado, ou se é um cliente que volta e meia, ele volta com aquele material. A gente tem clientes que são assim, ele veicula, ele troca, eu tenho lá 3, 4 materiais daquele cliente. Vai rodando então, ele vai os pontos, isso, ele vai rodando e vai trocando a cada período, ele fala, não, agora eu quero que entre com essa campanha. Ah, não, na próxima semana vamos trocar, então aí eu deixo esse material dele guardado. Sabe, eu tenho uma curiosidade, quando que você acha que o outdoor ele vira paisagem, assim? Tem um período que ele tem que rodar? Porque eu sei que tem cliente que compra pouca placa por um tempo muito longo. Um tempo muito longo. Mas não faz rodízio de localização, né? Não troca a placa. Eu percebo isso. E tem determinado momento que vira paisagem. Que a gente já não é impactado. Então tem uma linha tênue, né? Entre o tempo. Eu falo que, primeiro, o hábito da região. Então, assim, as pessoas que são impactadas naquele local são as mesmas. Então, você está ali comunicando com as mesmas pessoas. Lógico que uma ou outra diferencia, que tem os visitantes, tem o pessoal, os transeuntes. Mas a maioria você está falando. Então, assim, ali, acho que no máximo, 2 meses você já tem que trocar. No máximo, eu acho que 2, 3 semanas que você tem que ficar com aquele material. O certo é ir trocando constantemente ou fazendo esse rodízio. Tem cliente que encasqueta com alguns pontos. Eu quero aquele ponto. Aí você vai e reserva esse ponto pelo ano inteiro. Eu falo, tá, mas você vai trocar a comunicação, não faz sentido, né? Se não tiver uma continuidade. Não faz sentido. E eu falo que às vezes não precisa você, não, quero 20 pontos, quero fazer uma campanha gigantesca. Se for para você comunicar alguma coisa, tipo assim, uma inauguração, um lançamento, né, fazer uma oferta, beleza. Mas se você quer ter uma constância na mídia, às vezes compensa você pegar bem menos pontos e rotacionar. Cada semana, ou fica 2 semanas num ponto, muda. Aí eu tenho acreditado nisso cada vez mais. Eu bato muito na tecla que a comunicação efetiva, ela precisa da frequência. Porque as pessoas estão em movimento. E não é uma coisa ou outra, né? Se a gente conseguir misturar tudo junto, a grande orquestra que a gente tem que fazer, a agência especialmente, é tentar manter o cliente cada vez mais frequente, utilizando meios diferentes, utilizando cada um da tua forma mais estratégica, mais específica possível. Então, com o que eu vou para um outdoor? Com o que é bom dentro da mídia outdoor. Que eu vou passar a mesma coisa num painel de LED? Não. Tanto o cliente quanto a agência que ainda não entenderam, né, que on e off precisam andar juntos. Tá muito atrás. É a mesma coisa de replicar conteúdo no Instagram para o TikTok, do TikTok para o Facebook. Não é a mesma. Não é a mesma coisa, são públicos diferentes. São públicos diferentes, são formatos diferentes, são estilos de consumo, de comunicação diferentes. A gente lá na criação costuma chamar Mas é difícil trinca, isso, hein?
né? A Não é trinca fácil. do digital, né? Que são 3 artes que se complementam de outdoor digital. Porque de fato a gente propõe a trinca para que o cliente, o perfil pendure aquela E arte você no sabe topo que do... existe, não sei se você já viu isso, Miriam, mas isso é muito legal, de repente você pode fazer isso virar um produto, olha aí. Amo. Está rolando agora um tipo de postagem que é um outdoor virtual, você já ouviu falar disso? Não. É um post que é como um mock-up Uhum. de um outdoor com aquela campanha. E aí a ideia é você pegar o feed do cliente e transformar aquilo como se fosse os locais do dia a dia dele. E no meio disso, uma das coisas é esse mock-up de outdoor que eles vão fazendo em formato de post, é um outdoor virtual. Nossa, é muito Você legal. posta É aquele mock-up de outdoor como se minha campanha estivesse no ar, rodando na rua, mas ela tá postada no Instagram, numa rede, numa qualquer coisa assim. Isso é legal, Isso né? é muito legal. Isso é mais uma possibilidade. mais O que eu uma estava dizendo é a arte que já faz parte do formato feed do Instagram, pendurada lá no topo, porque tem a opção de fixar. O Instagram não dá essa possibilidade de fixar. Dá. Então a gente já chama lá na criação de outdoor digital. Que acaba sendo, né? Porque Instagram. fica fixo ali. É a passagem que você tem na rua quando você passa por um outdoor, é a passagem que você tem ali quando você tá na rua. A rua Exatamente. começa uma conversa que o digital continua, né? Os conteúdos de TV também estão cada vez mais parecidos com o digital, mas na rua acho que o protagonismo é da placa, né? E aí você anda pela rua pensando em aonde que eu posso inventar de mídia, aonde que eu posso enfiar. Não, e assim, é gostoso que você consegue trabalhar muito bem com o digital. Vamos supor assim, eu vou anunciar ali na Afonso Pena. E aí, quando passa ali um Uber, passa ali alguém, recebe uma mensagem daquele ponto ali, do cliente, na verdade, que está anunciando aquele ponto. Então, ele é impactado. Esses dias eu me diverti porque já aconteceu isso com o cliente. Você faz patrocinado geolocal no ponto de outdoor? O cliente que faz. A gente sugere isso pro cliente. Isso é legal pra caramba. A gente sempre sugere isso pro cliente. Fala assim, olha, você vai estar naquele ponto, faz um patrocinado. Daquela mensagem, daquela comunicação. Legal. E dá muito resultado. A gente tem feedbacks de cliente que fala assim, gente, não, eu tava na rádio, aí tipo assim, passou no outdoor. Um criativo, você acabou de passar pelo meu outdoor, né? Então print esse aqui e ganha 10% de desconto. Você faz um cross do que você tá trabalhando no patrocinado com aquilo que você tá vendo na rua. As empenas de vocês estão nas principais cada vez mais cidade, nas né? principais avenidas. Nós estamos na Afonso Pena, nós estamos na Rui Barbosa com a Fernando Correia e nós estamos aqui na Coronel Antonino. Então, assim, a gente tem pontos muito estratégicos, com fluxo muito grande. E até foi uma surpresa que a gente tem uma empresa que atende a gente, que é a InfoH, que ela faz as métricas, né? Tá. E aí, quando ela me deu a métrica aqui da Coronel Antonino, eu fiquei impressionada, porque pega o público A. E eu não imaginava. E você tem aí já alguma ferramenta que mede isso? Nós temos essa empresa que está fazendo esse trabalho, né? A gente ainda está em implantação, ainda não tem todas as métricas, mas ele está fazendo esse trabalho. Ele, quando assim, às vezes eu vou colocar um ponto e eu peço orientação para ele, então ele me fala que legal. Né, do que tem na região, quem que é o público, né? Evoluindo junto. Então ele me dá ali métricas de público, de classe social, de renda per capita, do que tem mais na região, se tem mais escolas, se tem mais academias, se tem mais... Porque a gente tem campanhas que me pedem específico. Sim, eu quero perto de academia, eu quero perto de escola, eu quero perto de hospital. Então isso nos ajuda muito a conseguir passar essas informações. Então é um planejamento aí que eu acredito que até o final do ano a gente já esteja com todas essas informações aí para poder estar passando. Tanto o pessoal das agências, eu falo que ajuda muito, né? Dá um norte muito bom. Porque eu falo, vocês têm muitos veículos, né? Não é? Então... Não, mas o outdoor, ele impreterivelmente está em todas as nossas campanhas. É incrível. Eu fico muito feliz. Porque a gente... Ver o quanto difícil você planejar. Cresceu. E não existe isso, né? A gente não acredita nisso, a gente exercita isso, essa coisa de vou fazer uma campanha digital. Até houve, talvez 3 anos atrás, alguma coisa que começou a aparecer uma concorrência entre esses dois, né? O off e o on. Mas definitivamente isso não pode existir. Eu falo que a mídia social ela cresceu muito, né? Tem muitas empresas que apostam e tem um resultado muito bacana.
Mas hoje a competitividade até na mídia social está muito grande, que nem você falou assim, é o TikTok, é o Instagram, é ali o YouTube, e cada um tem seu público. É difícil assim, a pessoa que está no TikTok, está no Instagram... Não tem mágica, né? Não tem mágica. Eu acho que o que a gente precisa passar cada vez mais para os nossos clientes é isso, é que não tem mágica. Não tem mágica. Então quando você não está tem no outdoor, só você está ali vai te dar o fixo, resultado. que daí ele consegue conversar com todas essas mídias muito bem. E dentro da plataforma ele até está concentrado, né? Dentro do YouTube, do Insta, do Face. Exatamente. Agora na rua... Na rua ele tá falando com todo mundo. Ele tá falando com todo mundo. Né? Definitivamente. A gente tem que estar englobando, conhecendo cada vez mais o perfil e a característica de cada um para poder, a minha mensagem é essa. Então vamos definir aonde que ela vai ser dita e como ela, vai ser dita. Exatamente. Né? E para falar com vocês, Miriam? Nós temos aí o Instagram da empresa, Total Mídia Exterior. Nós temos o nosso telefone, que também é o WhatsApp, 67-3388-3895. Pode falar comigo, com a Ingrid, nós estamos ali para poder estar atendendo e realmente atendendo de toda forma possível. Eu falo que não é só aquele atendimento, a gente procura dar uma consultoria mesmo. Explicar para o cliente como funciona, o que ele espera daquela mídia. A gente não promete milagres, porque não existe. É realmente aquilo que você falou, seu endomarketing tem que estar junto, tem que estar conversando junto, sabendo como que vai ser aquela campanha, para que o resultado venha. E o cliente tenha satisfação aí em estar anunciando com a gente. E gerando continuidade, né? E gerando continuidade. Né? Principalmente isso, quer ter resultado, tem que fazer alguma coisa que não é... Não é? E procura resultado também. E procura resultado também. Nós não estamos não é que vai estar orientando, fazendo as melhores escolhas. Aí, super parceiro nosso, tá com a gente aí há muitos anos, veicula grandes campanhas, clientes maravilhosos, campanhas lindíssimas, que a gente sempre gosta de estar fazendo, estar executando. A gente está agora tentando dar mais um passo, né, rumo àquilo que a gente acredita. Eu acho que a gente, como agência, né, Gui, que está aí acompanhando a gente, que constrói a execução essa mente criativa, eu acho que a gente tem essa chave para a gente conseguir virar também com os nossos clientes, sabe? Fazer eles acreditarem cada vez mais nesse resgate da comunicação. A comunicação ficou muito informativa, né? A comunicação, a única coisa que aconteceu muito para mim na minha concepção nesses anos é que a gente deixou um pouquinho aquela publicidade tradicional, criativa de lado para informar. Hoje você tem necessidade de falar, e aí o cliente quer só informar e acha que talvez... Vamos ver. Eu acredito que a gente tem essa missão de resgatar isso, esse lado inspiracional da comunicação. A gente está sempre procurando propor, mas quando saia na rua e vê, parece que viu aí eu também queria para o meu, mas a gente propôs outrora dentro da proposta. O diferente custa porque vale. Vale. Então, quanto mais a gente puder falar sobre, além de ir out of home enxergar, é falar sobre e acreditar, defender cada vez mais, né? E as pessoas entenderem, né, que aquela mídia ali, ela traz um resultado. Que se o seu concorrente está fazendo, não é à toa. Se tem várias empresas referências fazendo, não é à toa. É porque realmente traz esse resultado, traz essa credibilidade, essa visibilidade. Eu tenho um cliente que ele fala para mim, ele fala assim, tem gente que me pergunta por que eu faço outdoor, porque faz anos que ele faz com a gente, né? Ele fala assim, por conta do posicionamento e da credibilidade que me traz. Ele fala, além dos clientes. Porque resultado também é isso. Resultado também é isso. Né? Exatamente. Posicionamento, reforma. Eu acho que a outdoor é excelente para isso. Sim, é excelente para isso. A pessoa quer se reposicionar, quer poder... A gente, inclusive, está negociando com uma empresa que ela quer realmente isso. Ela está mudando, ela está se reposicionando. Aí eu falei para ela, você tem que aparecer. Eu falei, coloca a sua foto, faz uma foto bem bonita e aí você informa e nas suas mídias sociais você vai estar alinhando, você vai continuar. Eu falei assim, mas ali você vai estar mostrando para quem te conhece e para quem não te conhece qual que é o trabalho que você vai fazer daqui para frente.
A área da saúde está usando bastante essa mídia. Né? Está usando bastante. Eles, assim, gostam e tem resultado, viu? Tem resultado. A gente vê. Eles tanto utilizam a própria imagem quanto dos próprios pacientes, né, com a autorização deles, para estar divulgando resultados, e resultados incríveis. Então, e isso traz resultado para eles. Isso aí. Miriam, obrigada pela sua presença. Obrigada por ter vindo aqui para falar um pouquinho com a gente, mas principalmente, né, para... Espero ter contribuído bastante aí. Contribui para nós. Muito obrigado, Miriam. Eu que agradeço. Esse foi mais um episódio do Pode Dar, o podcast da Resultado. Siga as redes sociais da Total Mídia, dá Resultado, participe, deixa teu comentário. Quem que vocês queriam ver para o próximo episódio? A gente está aí. Mês que vem tem mais. Isso, fica ligado que vem mais gente boa por aí, porque quando boas parcerias sentam na mesma mesa, o que pode dar? Resultado. Resultado. Não combinou, mas fica bom. Ficou bom.